Antes de começar o vídeo, gostaria de dar alguns avisos prévios. O vídeo a seguir tem gameplays de fundo e a maioria delas foi gravada por mim. Gameplays que eu peguei de outros canais apenas para exemplificação vão ter os devidos créditos, afinal, eu não quero ser um canal no YouTube que rouba gameplay de outros lugares, né? E segundo, o vídeo que tem análise de Sonic 1, ele foi feito bem antes dos outros, então ele vai ter um estilo levemente diferente. Mas nada que foge muito do padrão apresentado durante o vídeo todo. E por fim, as análises nesse vídeo não serão 100% aprofundadas, senão o vídeo teria um pouco mais de horas de duração e eu acho que o vídeo já tá longo o suficiente. Bom, peguem uma pipoca, bebam água e aproveitem o vídeo. Sonic é com certeza uma das franquias mais conhecidas da comunidade dos games, marcando gerações, principalmente quem viveu no auge dos anos 90, onde inclusive teve sua rivalidade com o bigodudo da Big N, Super Mario Bros. Criado pelo diretor e programador da série clássica e considerado o pai do Sonic, Yuji Naka, Sonic foi criado em uma tentativa da SEGA de ter um mascote próprio e rivalizar com a Nintendo no mercado de jogos. Com o sucesso meteórico que a franquia obteve, obviamente outros jogos serão lançados, e hoje eu irei analisar cada um deles, pelo menos os que eu joguei, é claro. E sem mais enrolação, vamos para as análises. Sonic the Hedgehog, lançado em 23 de junho de 1991 para Mega Drive, foi o primeiro jogo lançado no nosso querido Ouriço Azul, posteriormente também lançado para Master System, ambos consoles da própria SEGA. Sonic 1 é um clássico dos jogos de plataforma, tendo também as clássicas mecânicas de correr e pular, porém o que destaca o azulão é a sua velocidade, marca registrada do Ouriço e da franquia. Sonic conta a história do Ouriço Azul, que vive em South Island, e Dr. Robotnik, um cientista que tem capturado animais e transformado em robôs, na tentativa de dominar a ilha. Sonic, o único que se livrou, agora se dá a missão de resgatar os animais e evitar que o Dr. Pança pegue as esmeraldas do caos e conseguisse dominar o mundo. Falando um pouquinho sobre a gameplay do jogo em si, Sonic 1 possui 7 fases, com 3 atos cada uma mais o chefe final do terceiro ato. As fases de Sonic possuem seu charme, possuindo um level design que você pode seguir a sua própria rota, o que é um dinamismo a mais por gameplay, com o jogador criando as rotas pela qual ele quer ir e se sente mais seguro. Óbvio, além das fases comuns, se você finalizar as fases comuns com 50 mais anéis, tem um anel gigante no final da fase, que nos presenteia com o Special Stage, que foram feitos pensando em demonstrar o poder do Mega Drive na época. Na minha opinião, eles não precisavam ser tão psicodélicos, mas dessa forma, mas não são tão difíceis, a questão é de costume mesmo. Só tente não ficar tonto com uma tela girando na nossa cara por alguns minutos, e tá tudo certo. Enfim, o jogo possui 6 esmeraldas no total, e o que elas fazem? Você me pergunta? Nada. É sério, nada. Elas só meio que desbloqueiam o final alternativo e mais nada. Pois é, elas só liberam um final verdadeiro. Mas pegar elas é um desafio a mais a se cumprir. Mesmo que seja difícil nas primeiras tentativas. O jogo não possui uma dificuldade muito alta, que não é ruim, a dificuldade progressiva, cada fase vai ficando um pouquinho mais difícil. E os chefes no final de cada fase, no geral, são até que bem tranquilos. Então você pode jogar o jogo sem ter medo de ser feliz. É um clássico, você vai se divertir jogando. E vai ser uma experiência bem legal. Bora pro próximo tópico. Falando um pouco da trilha sonora. A trilha sonora desse jogo, as músicas são muito boas. A SEGA acertou muito bem na trilha sonora, tendo músicas e efeitos sonoros que até hoje são marcas registradas da franquia. Podemos usar como exemplo a música da Green Hill. A música da Green Hill foi uma música que marcou esse jogo. Foi remixada em vários outros jogos do Azulão. E, com certeza, é uma música que é memorável. Se você escutar ela, você lembra de Sonic automaticamente. Ai, tempos bons que música de Sonic era boa.
Tô brincando, as músicas de Sonic sempre foram boas. Enfim, as músicas se casam bem com o ambiente das fases, o que torna cada uma única, sendo fáceis de lembrar onde cada uma toca. Enfim, Sonic 1 realmente é um clássico, me diverti muito jogando para colocar gameplay aqui de fundo aqui atrás. Mas por fim, minha nota final para esse jogo é 7 de 10, é um clássico, não tem muito o que falar, mas ele não envelheceu muito bem com o tempo, não sendo totalmente dinâmico, contendo alguns bugs, a maioria deles relacionados à câmera do jogador. Mas óbvio, esses bugs não acontecem frequentemente, acontecem só de vez em quando, e não atrapalham em nada a experiência. Então, bora pro próximo jogo. Sonic 1 deu tão certo que, obviamente, uma sequência teria que ser lançada. Sonic the Hedgehog 2, lançado em 24 de novembro de 1992 para Mega Drive e Master System, é a sequência direta do primeiro jogo, tendo como objetivo superar o primeiro, aprimorando uma fórmula que já estava feita e adicionando algumas novidades, tanto em gameplay quanto em personagens, mecânicas e uma transformação. Após os eventos vividos no primeiro game, Sonic decide visitar West Side Island, usando seu avião, o famigerado Tornado. Após chegar na ilha e passar um tempo, ele percebe que está sendo seguido por uma raposa de duas caudas. Sonic tenta sair correndo, mas a raposa gira suas caudas, conseguindo acompanhar a velocidade do ouriço, que se impressiona. Ali se começava uma amizade, a raposa se apresenta como Miles Prower, conhecido como Tails. Após um tempo, com a dupla distraída, ocorre uma explosão na ilha, que chama a atenção dos nossos heróis. E era o Sr. Barriga da Shopee de novo, que seguiu o Sonic até a ilha e estava em busca das Esmeraldas do Caos, na premissa de usar o poder delas para alimentar a sua nova criação, a Death Egg. E ali se inicia uma nova aventura, com o Sonic e Tails indo impedir os planos do Bigode Tela-Plana. Agora falando um pouquinho mais do jogo em si, Sonic 2 possui melhorias em comparação ao seu antecessor, deixando os controles melhorados junto com uma nova física. O Sonic nesse jogo possui uma habilidade nova, o Spin Dash, que ao abaixar-se e apertar o botão de pulo repetidas vezes, Sonic irá se impulsionar em sua forma de bola. Além disso, Tails segue Sonic pelas fases, o que pode ajudar em algumas ocasiões. A adição do Tails no jogo gera algumas controvérsias e opiniões diferentes, pois na maioria do tempo ele vai se perder do Sonic, inclusive morrer várias vezes, ele vai morrer. Isso inclusive virou um meme de que o Tails é imortal de tanto que ele morre. E inclusive nesse jogo o Tails vai ter que ficar retornando pro Sonic o tempo todo. Isso é uma coisa que você vai ver pra caramba se você jogar. Bom, os Special Stages desse jogo também estão diferentes. Agora eles não são mais em anéis gigantes no final das fases. Eles são partículas que, ao você atravessar um poste de checkpoint com 50 ou mais anéis, você terá acesso ao Special Stage, que é um corredor com anéis, tendo o jogador tendo que adquirir a quantidade necessária para pegar a esmeralda. O jogo possui 7 esmeraldas no total. Sim, 7 esmeraldas. Esse jogo possui uma esmeralda a mais. Sobre os Special Stages, eles não são muito difíceis, mas nas primeiras vezes você pode se complicar. Inclusive, uma dica, evita jogar esses Special Stages jogando com o Tails. Como vocês estão vendo aqui atrás, eu joguei com o Tails e que pariu. O Tails atrapalha demais nos Special Stages. Pra quem não sabe, o Tails ele tem um leve delay para acompanhar o jogador, e isso fica muito evidente jogando isso aqui, porque enquanto o jogador tem reflexos para desviar das bombas no caminho, o Tails fica engolindo as bombas, o que atrapalha demais, velho. Por isso, evite usar essa raposa com você nos Special Stages, até porque sim, tem como jogar com o Sonic sozinho, eu só não gravei. Enfim, qual a recompensa por você pegar as 7 esmeraldas? Bom, ao contrário do primeiro jogo que só tinha 6 e você não recebia nada demais por pegar as 6,
Se você pegar as 7 esmeraldas e conseguir 50 ou mais anéis na fase, Sonic ao pular se transformará no Super Sonic, sendo mais rápido, pula mais alto e que inclusive é invencível, exceto para esmagamentos e buracos, então toma cuidado. Essa edição deixa a busca pelas esmeraldas bem mais prazerosa, porque é muito bom você simplesmente sair voando pela fase como se fosse um com uma escada no topo. Então só toma cuidado para não fazer besteira. Agora falando um pouquinho sobre as fases no geral, as fases não são aquela dificuldade, tendo um design bastante legal de se explorar. E que te recompensa por isso, tendo alguns monitores escondidos com vidas, monitores de invencibilidade e anéis também no geral, etc. Esse jogo, na minha opinião, é um dos mais legais de se explorar da série clássica, sendo um ponto positivo. Parabéns, jogo! Sobre os chefes desse jogo, os chefes desse jogo não são uma dificuldade extrema, mas são bem criativos até, mas ainda sem muita dificuldade. Óbvio, eles são mais fáceis ainda com o Super Sonic, até porque o bicho é invencível, né? Além disso, os 2 chefes finais desse game, que são tanto a nova criação do Eggman, o Silver Sonic e a Death Egg Robot, caso você esteja jogando pela primeira vez, eles vão ser bem difíceis, principalmente o Death Egg Robot, já que na fase final, que é a Death Egg, o Sonic não possui anéis, então tomou dano e morreu. Mas depois de um tempo você pega o esquema dos dois, sendo fácil de bater nos dois. Uma coisa que esse jogo também adiciona é a possibilidade de jogar com Tails. Eu não tenho gravado aqui atrás, mas é porque jogar com Tails não muda muita coisa. É a mesma gameplay do Sonic, então pra mim não vale muito a pena falar disso. Mas caso queira jogar com Tails, basta descer o menu 2 vezes na tela inicial e você vai poder jogar com Tails. E se divirta. Com uma trilha sonora criada por Masato Nakamura, Sonic 2 tem uma trilha sonora muito boa. Eu particularmente não lembrava que as músicas eram tão legais e combinavam e casavam com as fases tão bem. E tem ritmos que lembram mesmo uma aventura. Posso destacar aqui a Wing Fortress, a música da Wing Fortress também é muito boa. E se fosse para destacar uma música que seria a minha favorita desse jogo, seria a música da Aquatic Ruin. A música da fase Aquatic Ruin é uma das minhas favoritas desse game. Ué, o cara tava inspirado na hora de fazer a soundtrack desse jogo, meu Deus do céu. Sonic 2, apesar de ser um bom jogo, possui alguns defeitos que não podem passar batidos. Um dos problemas que mais enfrentei jogando esse jogo foi o posicionamento injusto de muitos inimigos, sendo muitos deles perfeitamente posicionados para dar dano no jogador. Outro problema visto é em relação à colisão do jogo. Muitas vezes o jogador, se não tomar cuidado, ele irá atravessar o chão ou passar por algum lugar que ele não deveria. O jogo também possui muitos bugs e glitches. Inclusive, eu cheguei a descobrir gravando a gameplay, que foi a um soft lock. Sim, eu consegui dar soft lock no jogo. Inclusive, esse jogo é famoso pelos seus soft locks, que é quando você finaliza a fase. O jogo só apresenta a tela final com a pontuação caso se o jogador estiver fora da tela. Se o jogador possuir 50 anéis e se transformar em Super Sonic sem sair da tela, o jogo vai dar soft lock e o Sonic vai ficar aí flutuando. E você vai ficar preso, vai ter que resetar o jogo. Outro problema que pegou muitos jogadores foi um buraco específico na fase Mystic Cave, que é um buraco Not 2, que se você for descuidado e cair nele, você tá fadado à morte, não tem como sair. Muitos jogadores caíram nesse buraco, tanto que nos remasters desse jogo lançado para dispositivos móveis, os smartphones, esse buraco agora destrava uma fase secreta, a Hidden Palace, que originalmente era uma fase descartada. Agora, vou falar de outro problema nesse jogo, que é a fase Metropolis Zone. Essa fase em específico, para muitos jogadores, é a fase mais chata do jogo inteiro. Sério,
Os problemas de colisão e posicionamento de inimigos ficam muito evidentes nessa fase, principalmente com esses inimigos que são esses louva-a-Deus desgraçados que tacam lâminas em você, esses caranguejos com uma luva de boxe gigante. Meu Deus do céu, esses inimigos são super chatos. Quem posiciona esses inimigos é um filho da... Enfim, a fase é super chata e é a única do jogo inteiro que possui 3 atos. Isso eu não citei antes, mas as fases desse jogo têm apenas 2 atos. Sendo o primeiro ato você finaliza no normal e o segundo ato você finaliza após derrotar o chefe. E essa é a única fase do jogo que tem 3. E apesar de, sem ter necessidade nenhuma, e o chefe do terceiro ato, apesar de não muito complicado, é bem chatinho para quem jogou as primeiras vezes. Apesar de tudo dito anteriormente, minha nota final para Sonic 2 é 7,5 de 10. Sim, o jogo possui muitos problemas evidentes em relação ao primeiro game, mas continua sendo um jogo divertido e melhor em relação ao primeiro, mantendo o nível de qualidade acima do seu antecessor. Bom, com tudo dito aqui, bora pro próximo. Com o sucesso gerado pelos jogos antecessores, era questão de tempo até lançarem o terceiro game. Sonic 3 Knuckles, lançado em outubro de 1994 apenas para Mega Drive, foi o terceiro jogo da trilogia do Mega, porém de uma forma diferente. Sonic 3 foi lançado em 2 de fevereiro de 1994. Sonic e Knuckles, sim, são 2 jogos diferentes até. Foi lançado em 17 de outubro de 1994, sendo conectados a uma tecnologia chamada Lock-On, que vinha nas fitas de Sonic Knuckles, na qual você encaixava na fita de Sonic 3, formando assim um único jogo. Após os eventos de Sonic 2, a Death Egg se decai em uma ilha chamada Angel Island. A queda do Ovo da Morte faz com que a ilha se caia perante ao mar, causando tremores e maremotos. Knuckles, o morador da ilha e protetor da Esmeralda Mestre, que é uma joia que contém poderes ilimitados e controla as Esmeraldas do Caos. Ao sentir a Death Egg se chocando com a ilha, Knuckles acaba desmaiando e ao acordar, um tempo depois, a joia havia sumido. Knuckles avista Death Egg e decide investigar lá dentro. Porventura, o Dr. Careca de nós todos estava lá e faz a mente de Knuckles, dizendo que era um bom cientista e que um ouriço azul, o Sonic, era um ladrão que ia roubar as esmeraldas. Já do lado dos heróis, Tails detecta o poder da Esmeralda Mestre usando um rastreador e chama Sonic para a investigação. Ambos tomam conhecimento da lenda que a Angel Island carrega sobre os antigos nativos da ilha e a Esmeralda Mestre e decidem ir até lá, também por conta dos maremotos. Ao chegarem perto de terra firme, Sonic atinge sua super forma e adentra a ilha, sendo atacado de surpresa pela Equidna, que faz Sonic derrubar as esmeraldas, assim ele as pega pra si e sai correndo. Então, o jogo começa a partir daí. Vamos falar da gameplay do jogo em si. Sonic 3 Knuckles possui uma gameplay bastante extensa. O jogo possui o dobro de fases em relação ao seu antecessor, tendo incríveis 14 fases. Sim, 14 fases, com 2 atos cada uma. A dinâmica das fases agora é meio diferente. No primeiro ato, antes de você encerrar, você enfrenta um subchefe, que ao derrotado libera a plaquinha de final de fase. Já no segundo, é o mesmo de sempre, você enfrenta o robô Titreco com alguma invenção e libera os animais presos em cápsulas. O level design das fases até que é bem planejado. E por quê? Você me pergunta? Bom, o level design das fases aparenta ter sido construído com duas coisas levadas em mente. Levado em mente que tem jogadores que gostam de jogar Sonic, que adoram explorar a fase e encontrar alguns segredos, e jogadores que só gostam de sair correndo pela fase, que querem finalizar logo. O que é um ponto positivo, levando em conta os inúmeros caminhos possíveis de criar. Vale ressaltar que algumas fases nesse jogo são muito longas, com o jogador podendo ficar até mais de 5 minutos em uma única fase, coisa que um certo jogo da franquia não faz.
Os Space Stages também estão diferentes. Agora eles se encontram em anéis gigantes escondidos nas fases, estando escondidos em algumas paredes do percurso. Aqui, os Space Stages são uma dimensão na qual possui bolas vermelhas e azuis, tendo o jogador que pegar todas as bolas azuis para liberar a esmeralda no final. E como em Sonic Knuckles funciona da mesma maneira no jogo em conjunto, eles decidiram adicionar as Super Esmeraldas, que são esmeraldas do caos, só que gigantes, óbvio. Elas não são canônicas na franquia, sendo apenas um extra no jogo que libera uma transformação nova, o Hyper Sonic, que é mais rápido que o Super Sonic e ao pular ele tem um dash aéreo, e inclusive mata inimigos com um clarão na tela, também sendo bem útil para alcançar partes que o jogador precisaria pular mais alto. Sobre a gameplay dos personagens em si, Sonic é o mesmo de sempre, corre, pula, spin dash, mas agora ele tem uma nova mecânica, o Insta Shield, que é basicamente um escudo que protege o Sonic no ar por um pouco período de tempo, sendo utilizado para bater em inimigos se prevenindo de um dano. Além disso, como no jogo anterior, podemos jogar com Tails, e ele está bem diferente nesse jogo em relação ao antecessor, sendo inclusive mais útil para o jogador. Tails em Sonic 3 possui a habilidade de voar. Ah, mas ele já não fazia isso no Sonic 2? Não, ele apenas voava para se reencontrar com o jogador na fase. Em sua gameplay em Sonic 2, ele não voava. O voo de Tails é útil para alcançar lugares que o Sonic não teria acesso normalmente, de maneira bem mais fácil. Inclusive, se o jogador tiver em mãos um segundo controle, o segundo jogador pode carregar Sonic pela fase. Algo que, em um game bem conhecido pelos fãs da franquia, Sonic 3 A e R, o jogador pode programar como o Tails o carregará nas opções do game. E tem mais, Knuckles também é jogável nesse jogo. Sim, o Echidna que nós conhecemos no começo do jogo como o principal vilão e que tenta nos atrapalhar durante a aventura, é jogável nesse game. E como é a gameplay dele? Isso eu te explico agora. Knuckles possui habilidades já conhecidas pelo jogador, como o Spin Dash, mas ao pular e segurar o botão de pulo, Knuckles pode planar. Sim, planar. Isso faz com que o jogador possa sair por aí voando ou explorar lugares altos pela fase. Além da planada, também temos a habilidade de escalar, que ao planar e dar de frente com uma parede, Knuckles irá grudar nela e o jogador pode subir ou descer a parede. O cabeça de punho tem suas próprias altas pela fase também, o que difere da aventura do Echidna, do Ouriço e da Raposa. Agora falando algumas coisas extras, uma novidade que é trazida nesse game foram os escudos elementais. Não cheguei a citar antes, mas Sonic 1 e Sonic 2 possuíam um monitor que concedia um escudo, fazendo com que o jogador possa tomar um dano extra, sem perder anéis. Mas agora nesse game, eles ganham um Q a mais, já que possuímos 3 variáveis, o escudo elétrico, o escudo de fogo e o escudo de bolha. O de bolha nos protege contra afogamentos em partes aquáticas e concede uma espécie de bounce que faz o jogador quicar no chão. O escudo elétrico atrai anéis próximos ao jogador, é imune às sessões onde o jogador teria que encostar em eletricidade e concede ao jogador o pulo duplo. O escudo de fogo protege o jogador em partes em que o jogador poderia tomar dano contra fogo e também possui uma espécie de dash aéreo, fazendo com que o jogador alcance partes mais distantes. A adição dos escudos elementais é uma coisa bem legal, adicionam bastante ao fator exploração, já que eles adicionam diferença em relação ao pulo. Eles mantêm essas habilidades ao se transformar em Super Sonic, que inclusive o Super Sonic nesse game, ele é bem melhor e planejado em relação ao Sonic 2. Por quê? Em Sonic 2, se o jogador tem mais 50 anéis e pula, a transformação já ocorre. Aqui não. Aqui o jogador pode guardar mais anéis e se transformar ao apertar o botão de pulo 2 vezes, o que faz a Super Forma ser bem mais duradoura, o que é muito bom. Vale ressaltar, na minha opinião, esse jogo tem um dos melhores combates de chefe final, sendo um dos mais marcantes da franquia, sendo uma perseguição no espaço com um Super ou Hyper Sonic, na qual você tem que destruir o robô do Eggman que tenta fugir carregando a Esmeralda Mestra. Sinceramente, é um combate memorável. Sonic 3 e Knuckles possui uma história muito curiosa em relação à trilha sonora, pois há indícios de que Michael Jackson, o rei do pop, participou da composição de algumas músicas, algo que foi confirmado por Brad Buxer, um dos compositores do jogo. Porém, Michael não foi acreditado no jogo, mas isso não tira o fato de que alguns acordes e trechos de músicas semelhantes às de Michael podem ser escutadas no jogo.
Enfim, essa história é um pouco mais complexa do que parece e não irei aprofundar muito por aqui. Apesar de tudo, a trilha sonora desse jogo é sensacional, até na qualidade da trilha sonora e com músicas memoráveis. As músicas desse jogo têm um detalhe: as músicas do primeiro ato são diferentes das dos segundos atos, um detalhe que faz os atos se destacarem um dos outros. E se fosse para eu destacar uma música desse jogo, eu destacaria a música da Flying Battery, que é a minha música preferida desse jogo inteiro. Ah, essa música é uma obra de arte, não tem como negar. Claro, como qualquer outro jogo, Sonic 3 Knuckles possui alguns probleminhas que não vão passar batidos. Como eu disse anteriormente, as fases desse jogo, pelo menos algumas, o jogador pode ficar mais de 5 minutos nela. Isso se dá ao fato de que o jogador às vezes pode ficar perdido em alguma das fases. Além disso, um dos problemas que mais podemos ver é a escolha da mecânica dos inimigos, sendo muitos deles feitos para atacar o jogador de surpresa se ele não estiver atento. Outro problema que vi enquanto jogava era a colisão de algumas rampas e trechos das fases, algo que não cheguei a presenciar com muita frequência, mas acontece em algumas partes. Bom, o jogo em si não tem problemas muito notáveis. Isso que citei são coisas que acontecem caso o jogador esteja jogando pela primeira vez. Com tudo dito anteriormente, Sonic 3 Knuckles merece, na minha opinião, a nota 10 de 10. Claro, é apenas a minha opinião, pois eu joguei muito o jogo e tem até uma nota decorada na minha cabeça. Mas essa nota se deve aos fatores que o jogo propõe, sendo um jogo altamente divertido e sendo uma ótima aventura do Azulon. Agora que acabamos por aqui, bora pro próximo. Se você está gostando do vídeo, considere deixar o seu like e deixar uma inscrição também para não perder novos conteúdos aqui no canal. Enfim, continue com o vídeo. Sonic CD. Tá aí um jogo que eu não curto muito. Mas calma lá, eu vou explicar por quê. Sonic CD, lançado em 23 de setembro de 1993 para Sega CD, que é um acessório que é conectado no Mega Drive e lia CDs. E sim, esse jogo foi lançado antes de Sonic 3, mas acredita-se que esse jogo se passa entre Sonic 1 e Sonic 2. Inclusive, esse jogo ele tem dois relançamentos. Sonic CD foi relançado para PCs na plataforma Steam e também foi relançado em Sonic Origins, onde essas versões mostram algumas diferenças em relação à versão de Sega CD, tendo mais personagens jogáveis e um pouco mais de coisa. Porém, aqui a gente vai analisar a versão original, a de Sega CD. De tempos em tempos, um pequeno planeta chamado Little Planet, eu prometo que isso não foi proposital, aparece. Esse planeta junta o presente, o passado e o futuro em joias, chamada Time Stone. O Dr. Careca Lisa descobre sobre essas pedras e se apressa para encontrá-las antes de Sonic, que porventura só queria ver o astro. E então o jogo nos apresenta Amy Rose, que estava vendo em suas cartas de tarô e descobre através das cartas que Sonic estará no Little Planet. E então, após construir a sua base em Little Planet, nosso querido Jim Carrey, antes da bariátrica, resolve construir uma nova invenção, o Metal Sonic, que em pouco tempo acaba sequestrando a Ouriça Rosa, e Sonic terá de salvá-lo. Bom, para falar um pouco sobre a gameplay do jogo, vamos por partes. Sonic CD tem uma mecânica que na época foi bem inovadora, a viagem no tempo, que nas fases ficam demarcadas por postes que indicam onde o jogador irá na linha do tempo, seja o passado ou seja o futuro. No passado vemos uma versão mais primitiva da fase que estamos, com novos detalhes, inimigos diferentes, etc. No futuro temos duas divisões de futuro. Uma é o futuro ruim, que seria o futuro onde o Eggman dominaria o Little Planet, e o futuro bom, no qual o Sonic salvaria o futuro da tal fase que ele está.
Beleza, mas como que a gente faz um futuro bom? Temos duas maneiras de fazer um futuro bom nas fases. A primeira consiste em o jogador voltar ao passado e explorar a fase, encontrando uma máquina de Badniks. E ao quebrá-la, parabéns, você fez um futuro bom naquela fase. A segunda maneira seria pegando as Time Stones nos Special Stages do jogo, que são iguais às de Sonic 1, terminando a fase com 50 anéis e purinho o anel gigante. Os Special Stages desse jogo são uma caça alienígena, já que Sonic tem que correr por um mapa caçando UFOs e ao destruir todos, Sonic coletará uma Time Stone. Pegando todas, o jogador irá garantir tanto o final bom do jogo como o futuro bom de todas as fases restantes. Sobre a jogabilidade, é a mesma que encontramos em Sonic 2, porém com um detalhe meio esquisito. O Sonic nesse jogo dá uma sensação de ser um pouco leve, mas ao mesmo tempo ele passa a sensação de ser pesado. Não sei explicar direito, mas dá essa sensação. Sem contar que o Sonic desse jogo possui uma nova habilidade, o Super Pillout. Basta segurar para cima e apertar o botão de pulo, o Sonic fará uma aceleração. E, na minha opinião, essa habilidade é completamente inútil. Ela é como se fosse um Spin Dash, que nesse jogo também funciona igual ao Super Pillout. Esquece isso de apertar o botão várias vezes, aqui você segura o botão, quanto mais tempo segurando, mais longe você vai com o Spin Dash. Enfim, o Super Pillout não é muito útil, ele só serviria para o jogador manter a velocidade em que quer estar. Mas se tem algo nesse jogo que ele não te proporciona o tempo todo, são sessões de correria. Então, inútil. Uma coisa que vale ressaltar são os chefes desse jogo. Por que diabos a SEGA deixou esses chefes com tão pouca vida? Geralmente você precisa acertar 8 danos em um chefe para a morte do mesmo. Aqui, nem metade disso, 3 pauladas tá ótimo. E eu te pergunto, pra quê? Bom, uma curiosidade que vale a pena falar aqui é a falta de paciência do Sonic. Geralmente em jogos do Sonic, quando ele fica parado por muito tempo, ele fica batendo o pé, esperando alguma ação do jogador. Beleza, nada demais. Mas nesse jogo eles quiseram inovar. E se você ficar 3 minutos parado sem encostar no controle, o Sonic vai fazer isso aqui. I'm out of here. Ele simplesmente vai embora. E não importa quantas vidas você tenha, onde você esteja, é game over na certa. Parabéns para quem criou isso aqui. Além disso, esse jogo também é marcado por um dos chefes ser uma corrida. Sim, Sonic enfrenta o Metal Sonic em uma corrida. E rapaz, vou te falar uma coisa, que essa corrida é um pouquinho complicada. Eu zerei Sonic CD para justamente pôr nesse vídeo, porque eu nunca havia jogado o jogo para zerar. Eu sempre tinha jogado as primeiras fases, então eu nunca tinha zerado o jogo. E eu imaginava que a corrida era menos complicada. Mas depois de algumas tentativas você consegue facilmente passar e ganhar essa corrida. Então não é nada que seja uma dificuldade extrema. E vamos falar da trilha sonora, que nesse jogo possui duas versões da trilha sonora. A versão japonesa e a versão americana, onde as músicas são bem diferentes, mas se não me engano, as únicas músicas que não mudam de uma versão para outra são as músicas do passado das fases. Bom, eu joguei esse game com a música na versão americana e eu incrivelmente não gostei muito das músicas. Elas não são ruins, pelo contrário, são até que boas. Mas comparado à versão japonesa, elas não combinam muito com as fases. E para efeito de comparação, vamos usar como exemplo a música da Palm Tree Panic. Dá uma escutada na diferença entre a versão americana e a versão japonesa.
Viu? A diferença é um pouquinho gritante entre as versões. Eu não consigo gostar da versão americana da ST de Sonic CD. Acho que algumas fases não batem de frente com a versão japonesa. Mas se fosse para destacar uma música desse jogo, que estão em ambas as versões, tanto a americana quanto a japonesa, seria a música da Palm Tree Panic no passado. Cara, que música boa. Ai, meu Deus, essa música é muito boa, velho. Pelo amor de Cristo. Bom, Sonic CD tem alguns probleminhas que simplesmente arruinaram a minha opinião e minha experiência com esse jogo. A começar pelo level design das fases que, sério, quem mapeou as fases desse jogo com certeza tava bêbado. O level design desse jogo parece que foi feito por uma criança tentando montar um quebra-cabeça. Inimigos mal posicionados, seções e caminhos que às vezes não fazem sentido, partes repetitivas que te fazem ficar um pouquinho perdido. Meu Deus, o level design desse jogo é uma bosta completa. Outra coisa também são os chefes desse jogo. Por que tão frágeis? E por que tão sem graça? Pareceu que estavam com uma falta de criatividade enorme na hora de criar os chefes. Inclusive, o chefe final desse jogo é o chefe mais paia que eu já vi. É o chefe final mais paia que eu já vi em um jogo do Sonic. Esse chefe simplesmente não tem nada de especial, cara. Não tem nada. E outra, tem um chefe nesse jogo que é literalmente um chefe de pinball. Mas esse chefe é uma bosta também. Esse chefe não é muito bem construído. Eu fiquei 5 minutos nesse chefe só pra acertar 3 hits nele e ele morrer. Simplesmente... Meu pariu, cara. Não dá, velho. Não dá pra tancar os chefes desse jogo. Principalmente esse. Além disso, os Special Stages dessa versão são muito podres. Lentos, travados, difíceis de controlar, enfim, uma bosta. Compare a versão de Sega CD aos relançamentos e você verá como que isso poderia ser bem mais polido. Bom, é por isso que eu não gosto desse jogo. Não tem muito o que defender sobre esses problemas, que certamente podem irritar alguns jogadores, assim como me irritou. Levando em consideração tudo que foi dito por aqui, Sonic CD ganhará uma nota 4 de 10. Sim, é uma nota muito baixa, mas eu dei meus motivos para dar essa nota baixa. Claro, o jogo não é de todo ruim, tem bastante gente que gosta desse jogo, ele é um jogo que divide opiniões. Mas não está perto de ser bom como os de Mega Drive. Enfim, bora pro próximo e último jogo desse vídeo. Agora nós damos um salto de geração. Saímos de Mega Drive e Sega CD para consoles das gerações mais recentes. Sonic Mania, lançado em 17 de julho de 2017 para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PCs. Mas então você deve estar se perguntando, por que diabo Sonic Mania, que é um jogo recente, está no vídeo sobre a Era Clássica? Simples. Esses vídeos de análise serão separados por estilo de jogo. Sonic Mania tem o estilo da série clássica, e por isso ele tá aqui. E nessa lista de jogos analisados, como vocês ouviram no começo do vídeo, são de jogos que eu joguei e zerei. Ou seja, se eu tivesse jogado, por exemplo, Sonic Superstars, que é um jogo mais recente que o Mania, ele estaria aqui nesse vídeo, porque ele se trata de um jogo com o estilo de jogabilidade da Era Clássica. Mas como eu não tenho um console e muito menos o jogo, infelizmente vai demorar um pouco para eu ter uma opinião sobre o Sonic Superstars. Enfim, voltando ao Sonic Mania, vale a pena falar como esse jogo foi produzido, algo que eu não cheguei a aprofundar muito sobre os jogos anteriores.
até porque o que estou levando em conta aqui é a minha opinião sobre o jogo. Mas Sonic Mania é um caso à parte, já que praticamente esse jogo foi produzido por fãs. Sim, basicamente Sonic Mania é um jogo feito de fãs para fãs. Isso porque o líder da Sonic Team, Takashi Iizuka, queria que o jogo fosse produzido com paixão, algo que realmente falta em alguns jogos de hoje em dia, viu? Enfim, o principal líder desse projeto, que foi Christian Whitehead, que inclusive foi o principal responsável pelos remasters de Sonic CD e Sonic 1 e Sonic 2 para dispositivos móveis. E Christian mostrou para Iizuka um projeto de fase, que hoje em dia a gente conhece como a Studiopolis. E o Iizuka rapidamente aprovou o projeto, apenas querendo que ele mudasse de nome para Sonic Mania, o nome do jogo. E ele dirigiu esse projeto, com a ajuda de diversos produtores que na época estavam se destacando na internet quando o assunto era Sonic. Pois é incrível saber a história de como esse jogo foi produzido, mesmo que seja de uma forma resumida igual eu falei agora. Após os eventos de Sonic 3 Knuckles, uma fenda dimensional acaba sendo aberta, e em pouco tempo, Tails acaba descobrindo em seu radar o local de onde se encontrava a forte onda de energia, que estava em Angel Island. Ao chegarem perto da ilha, nossos heróis descobrem que o nosso querido Dr. Cabeça Espelhada estava com seu novo grupo de robôs, os Hard-Boiled Heavies, que estavam escavando sobre o chão da ilha e descobrem uma nova pedra preciosa, o Phantom Ruby. Ao entrarem em contato com a joia, ela ativa e faz todos se teletransportarem para Green Hill, e a equipe de robôs estava diferente. Eles haviam absorvido o poder da pedra, fazendo com que cada um tivesse a sua própria personalidade, inclusive estilos diferentes. E então o jogo começa a partir daí. Como vocês viram no começo dessa análise, Sonic Mania tinha a missão de ser um jogo no qual os fãs da franquia sentissem uma sensação muito boa, a nostalgia, que mesmo não nascendo na época do Mega Drive, eu imagino como deve ter sido para pessoas mais velhas terem jogado Sonic Mania. O fator nostalgia desse jogo pesa muito, mas ele não deixou de ter novidades. Falando sobre um pouco das fases em geral, o Sonic Mania mescla tanto fases que já vimos em jogos anteriores com fases completamente novas, totalizando 12 no total. O level design das fases é muito bem construído, e como eu disse em Sonic 3, parece ter sido levado em conta que tem jogadores que exploram a fase e tem jogadores que só vão embora como se tivesse roupa no varal e começou a chover. Além disso, o jogo traz várias seções novas das fases antigas, não sendo apenas um Ctrl-C Ctrl-V das fases, dos level designs antigos, o que é bem legal, porque traz uma sensação de algo novo em algo que já era conhecido. Esse jogo também tem bastante referências, seja em background de fase, seja em chefes, seja onde você tiver, vai ter uma referência. O que demonstra o carinho dos produtores que tiveram um carinho enorme com esse jogo, colocando detalhes que até fãs mais obscuros da franquia iam pegar. Sobre a gameplay dos personagens em si, Sonic tem a mesma jogabilidade de Sonic 3 Knuckles, porém com uma nova habilidade, o Drop Dash. Que ao pular e segurar o botão de pulo no ar, Sonic irá carregar uma espécie de Spin Dash aéreo, e ao cair, ele irá se impulsionar. Essa habilidade parece que divide um pouco opiniões, tem bastante gente que diz que não gosta muito dessa habilidade, algo que eu sou o contrário, eu amo essa habilidade. E é muito boa de se usar, deixando você sempre em movimento ao cair. Como esse jogo funciona com a mesma mecânica de S3K, onde a campanha do jogador é dividida em slots de save, o jogador pode jogar com o Tails acompanhando o Sonic, e olha, o Tails nesse jogo, ele é muito mais prático que no Sonic 3 Knuckles. Lembra que eu disse que para você carregar o Sonic em Sonic 3 você precisaria de um controle extra? Aqui não, aqui você pode usar o Tails livremente e carregar o Sonic para onde você quiser, o que é uma decisão incrível e acertada do jogo. Inclusive, a gameplay com Tails não muda muita coisa comparado ao Sonic 3, mesmo se comparar com aquele jogo, então acho que posso dispensar um pouco de detalhes por aqui. A gameplay do Knuckles também não muda muita coisa, segue a mesma lógica de Sonic 3 e Knuckles, na qual o Equidna tem as suas próprias rotas pelas fases, sabe planar, sabe escalar, mas dessa vez com animações lindíssimas e sprites muito bem feitos. Sobre os chefes desse jogo, muitos deles são chefes que já vimos em jogos anteriores, só que com algumas mecânicas diferentes, mesclando com chefes completamente novos, e algumas fases você enfrenta os Hard-Boiled Heavies, sendo eles o Heavy Gunner, que a luta contra ele é uma corrida em alta velocidade, tendo o jogador que acertar
o míssil correto para devolver contra o próprio robô. O Heavy Shinobi, que você já deve ter reparado que ele é uma referência a Shinobi. É mesmo. A luta contra ele se baseia nele usando suas habilidades de ninja, jogando estrelas, pulando de um lado para o outro e usando a sua katana para congelar o jogador. E que cabe ao mesmo acertar ele na hora certa para desferir um dano. O Heavy Magician, que tem poderes de ilusionismo, podendo se transformar em quem ele quiser. E a luta dele se baseia nele se transformando em personagem mais obscuro da série Sonic, como o Fang the Sniper, Bean the Dynamite e Bark the Polar Bear. O que na minha opinião só deixa a luta mais legal, com o jogador tendo que saber atacar o personagem na qual o Heavy Magician se transforma. Enfim, também temos o Heavy Runner, que fica em cima de um motobug. A luta contra ele se baseia nele indo de um lado para o outro, tendo o jogador que prestar atenção para não tomar uma paulada na fuça. E por fim, temos o Heavy King, líder dos robôs. A luta dele é basicamente o chefe final desse jogo, na qual o Sonic atinge essa super forma e enfrenta tanto o robô como o Dr. Careca de Astronauta numa batalha numa fenda dimensional. Vale ressaltar, a batalha do Heavy King na campanha do Knuckles é totalmente diferente, na qual o robô ele absorve o poder da Esmeralda Mestre e cabe ao jogador batalhar com o Heavy King, impedindo que o plano dele seja bem sucedido. Vale ressaltar também que tem o chefe da Chemical Plant, que é uma referência clara a Dr. Robotic Million Beam Machine, que deixa esse chefe muito sensacional. Essa foi uma referência que, quando eu vi em Sonic Mania, eu fiquei, não é possível que eles fizeram uma referência disso. Porque, mano, eu não lembro de muita gente que jogava esse jogo. E olha, não acaba por aqui. Não. Após um tempo de seu lançamento, Sonic Mania teve uma expansão, o Sonic Mania Plus, na qual o jogo traz 2 personagens novos jogáveis, Mike the Armadillo e Ray the Squirrel. Ambos já haviam aparecido em Sega Sonic the Hedgehog, um jogo de arcade que só ficou conhecido no Japão. A gameplay deles aqui até que é bem interessante. Mike tem o mesmo moveset de Sonic, porém ele pode dar um stomp no chão, fazendo com que inimigos próximos acabem morrendo. E algo que eu descobri enquanto gravava o gameplay desse jogo é que Might pode tomar dano contra espinhos, o que evita que o jogador morra de uma forma idiota. Porém é apenas um dano por vez, não dá pra abusar disso. Sobre o Ray, ele é um esquilo voador, então sua principal habilidade é sair voando, numa mecânica que se assemelha bastante à capa de Super Mario World. É bem legal, já que os controles são bem favoráveis, e quem domina a pena em Super Mario World vai conseguir dominar o esquilo voador aqui também. Inclusive, Sonic Mania Plus também traz um modo novo, porém eu não vou me aprofundar muito aqui, porque isso aqui já tá ficando muito longo, eu quero acabar logo esse vídeo. Chegamos na minha parte favorita, a trilha sonora. Cara, a trilha sonora desse jogo é simplesmente maravilhosa, sendo provavelmente uma das melhores dos jogos do Sonic. E detalhe, elas foram feitas pelo nosso querido e amado Chi Lopes. Cara, esse maluco é um deus das músicas de Sonic. Vocês devem ter reparado que eu usei bastante músicas dele ao decorrer do vídeo, e não é por fanatismo ao cara não. As músicas dele são realmente de excelente qualidade, o que se comprova ao decorrer do jogo. Inclusive, dizem que a música do ato 2 da Green Hill foi inspirada no nosso querido samba, ou seja, uma leve homenagem à fanbase brasileira. E claro, como nos jogos anteriores, eu tenho que destacar uma música desse jogo, que seria a minha favorita. E... sim, é a música do ato 1 da Press Garden. Cara, essa música é simplesmente maravilhosa. Quando eu falei que as músicas do Chi Lopes eram boas, eu não tava zoando não. Fica até difícil falar que esse jogo tem problemas notáveis, mas eu acredito que o principal, que ainda assim é um problema muito bobo, é a escolha de algumas fases. Tipo, poderiam ter escolhido outras que marcaram mais os jogos da franquia. Eu, por exemplo, não sei por que diabos a Oil Ocean tá nesse jogo. Essa fase é completamente esquecível em Sonic 2 e ela tá aqui. Além disso, isso vem de relatos pessoais de opiniões de pessoas sobre esse jogo.
E dizem que a última fase desse jogo fez com que muitos jogadores desistissem de zerar o jogo, e eu me incluo nisso. Eu joguei Sonic Mania até a fase final, quando eu fui jogar pela primeira vez. Mas essa fase é tão longa e tão chata que eu acabei desistindo. Eu literalmente só zerei Sonic Mania gravando pra esse vídeo, já que era minha obrigação. Enfim, o jogo não tem problemas muito notáveis, pelo menos ao meu ver, o que deixa esse jogo muito mais divertido de se jogar. Bom, com tudo que foi dito anteriormente, Sonic Mania vai ganhar a nota 10 de 10. Sonic Mania foi com certeza um dos melhores jogos lançados do Sonic, e eu acho que isso não é só a minha opinião. É um jogo completamente divertido, você com certeza já jogou esse jogo um monte de vezes, e ainda por cima ele tem versão para PC, na qual você pode baixar mods e você pode simplesmente destrinchar o jogo da maneira que você quiser. Deixa esse jogo completamente rejogável várias vezes. E, bom, essa foi a minha análise sobre Sonic Mania. Nossa senhora, esse vídeo foi muito longo. Agradeço a você que tá aqui no final do vídeo e tá me ouvindo agora. Eu gostaria muito de agradecer a todos que me deram dicas e me ajudaram a produzir esse vídeo. Vocês são demais. E antes de finalizar, um adendo a todos. Sim, tem bastante jogos que não vão estar nas listas de análise, por eu simplesmente não ter jogado eles, como o Sonic Superstars, Sonic Frontiers, Sonic Colors, os jogos de Sonic lançados para Nintendo Wii. Enfim, eu ia adorar botar eles no vídeo, mas infelizmente eu não tenho condições atualmente. Bom, novamente agradeço por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, para não perder mais vídeos como esse. E até a próxima. Fui!